vezes, pode ser a abordagem que você está dando, por exemplo. Porque, por exemplo, se fosse... Eu já mencionei isso. Vai falar uma coisa a respeito da parte ambiental e você quer mencionar o fato de que a Amazônia é um bioma úmido, com volume alto de chuvas e tudo mais. Dependendo da forma que você menciona, pode ser considerado consenso. Então, é só um consenso, uma informação que ela não é necessariamente um repertório. Mas se você usa um conceito da geografia, da biologia para explicar isso e dá uma profundidade devida, aí ele se transforma de um exemplo para um repertório, entendeu? Então, aí depende Isso. muito da profundidade que você dá, da explicação que você dá. Porque se você não explicar, não vai entrar mesmo como repertório, né? Às vezes você só menciona uma coisa assim que é consenso. Isso. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Se eu colocar uma palavra na linguagem coloquial, entre aspas, conta como erro? Não. Não conta como erro, não. Mas não A é não ser bom, que seja sabe? errado mesmo, né? A não ser que Seja uma seja expressão errado. errada, né? Escrito de maneira Agora, não é errada. bom também que você coloque muita expressão em coloquial, viu? Mesmo sendo entre aspas, não é bom abusar, não. Vitória, se eu colocar dados como repertório, como faço para deixar ele produtivo e retomar ao longo do texto? Olha, geralmente os dados vão surgir para comprovar alguma coisa que você acabou de falar. Então, vamos supor, no texto da telemedicina, você me fala que é, uma grande parcela da sociedade brasileira não tem internet, por isso não vai ter acesso à telemedicina. Aí você comprova isso lá com os dados do IBGE. Muitos fizeram isso, né, Vá? Aí Uhum. você está comprovando, tá vendo, Vit? Depois que você comprova, você teria que colocar bem assim, um períodozinho falando assim, voltando à sua tese e mostrando que devido a esse número de, como é que chama? Essa grande porcentagem de pessoas sem internet, a telemedicina talvez não tenha o alcance, tarará, tarará. Então, seria você fazer um períodozinho ali depois da sua comprovação, retomando a sua tese. Geralmente é assim, porque os dados, eles geralmente surgem como forma de comprovação de alguma coisa. Ou se eles forem, por exemplo, a contextualização, aí na hora que você estiver dando o seu argumento no desenvolvimento, você retoma, e aí você não precisa retomar necessariamente os dados, você pode retomar, por exemplo, só a pesquisa e a ideia geral dos dados. Deu para pegar? Às vezes o dado você usa para contextualizar, e aí esse dado, isso pode ser feito com. Não, com não indica, não, é por meio, né? Isso pode ser feito por meio de. Não, exatamente. Com não, com auxílio de não é não. Aí, por exemplo, os dados, você pode falar na introdução como uma contextualização, e vamos supor que na conclusão você quer retomar esses dados. Aí, às vezes, você pode colocar como uma finalidade, por exemplo, a fim de impedir que essa taxa de pessoas sem acesso à internet continue prejudicando, etc. e tal. E aí você retoma como um dos elementos, entendeu? A gente tem que ter assim essas maldades para na hora de retomar um exemplo, já aproveitar para usá-lo como um elemento a mais quando for na proposta, né? Porque senão você vai ter que gastar a linha para explicar e retomar, né, essa ideia e gastar a linha para colocar o elemento que a proposta de intervenção pede. Isso. Como sei que deixei lacuna? Porque, assim, às vezes eu só quero citar, mas aí lembro da competência 3 e fico suando para explicar ao mesmo tempo, deixar o parágrafo dentro de um número máximo. Outra dúvida: na argumentação de benefícios e desafios, vocês sugerem colocar dois benefícios. Eu posso, ao invés disso, colocar um benefício bem aprofundado? Com relação aos benefícios e desafios, pode sim. Mas aí você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se lá tiver no plural, se for benefícios, entendeu? Aí você tem que colocar mais de um, porque ele É, pediu no plural. e se você. Aí tem que pensar também em se aquele benefício, para você, às vezes, não quer gastar muita linha, falando vários benefícios, com medo de deixar lacuna, né? Aí você pode colocar, por exemplo, um benefício que muitas vezes ele se divide em dois, entendeu? Às vezes é um benefício que gera um outro benefício, aí vai ficar mais fácil você conseguir colocar isso no texto, né?
Isso. E aí, com relação às lacunas, Lu, pegando assim, ó, o que que eu faço? Quando eu estou fazendo um texto, eu geralmente eu tenho um leitor amigo, que é um termo que eu uso desde que eu estava na quinta série. Mas o leitor amigo é o quê? Eu termino de fazer um texto e aí depois eu passo para outra pessoa e aí essa outra pessoa vai ler e vai falar, isso aqui eu achei estranho, tal, tal, tal. O que que você quis dizer com isso? E aí essas perguntas que o meu leitor amigo faz, geralmente são as lacunas que eu deixei. Isso pode ser feito por vocês, por exemplo, durante o pré-vestibular, mas você não vai poder fazer isso na prova. Então, qual que é a ideia? É você ter o leitor amigo durante o pré-vestibular, e aí no dia da prova, você vai treinando nos simulados. O que que você faz? Você faz a redação, vai fazer outra prova, e aí você vai ser seu próprio leitor amigo. Porque a partir do momento em que você terminou de fazer a redação e faz ali outra matéria, você sai um pouco daquilo que estava sendo discutido ali na sua cabeça. E aí, quando você sai daquilo, o que que acontece? Na hora que você relê a redação, você vai conseguir ver os erros, tanto de gramática quanto as lacunas, com maior facilidade. Eu faço assim. Eu acho que é o jeito mais fácil. É. Você pode fazer igual o Felipe, perguntar pro coleguinha do lado aí. Felipe não A tem hora do jeito. Enem. Ai, Felipe tá cheio das gracinhas, né? É, Ultimamente ele tá todo engraçadinho. mas deu para entender, Lu? Obrigada, meninas. Sim, eu acho que dá certo. Gente, a lacuna é sempre aquilo que não está explicado o suficiente e que pode gerar uma controvérsia no entendimento. Tem que rir para não chorar, é verdade. É verdade. E aí, galera, mais alguma dúvida ou nós podemos começar a discussãozinha lá acerca de Hannah Arendt e José Saramago? Mais alguma Mais dúvida? alguma dúvida? Vamos aproveitar aí esses últimos minutinhos para a gente dar sequência. José Saramago é massa mesmo. Saramago. Eu até tinha que pegar o livro ali, eu deixei ali na sala, daqui a pouco eu... O livro eu também não tô com ele aqui, não. Eu deixei lá na E sala se eu também. levantar, vocês vão ver o que é minha casa nesse momento de pandemia, então não tá legal. Se eu levantar, vocês vão ver que eu tô igual o apresentador de telejornal, né? Vestido em cima e de pijama embaixo. Repete, peraí. Tem alguma dica para passar limpo? Como assim, Lu? Então, a dica que eu dou é essa: passar limpo depois. Então, você faz a redação e não passar limpo de cara. Faz a redação e vai fazer outra coisa. Faz outra prova, ou se você não estiver fazendo prova, estuda outra matéria, entendeu? E aí depois você passa a limpo, para você ver os erros. Relendo antes, né? Relendo Depois, assim, antes. de algumas horas, você vai passar limpo fazendo uma última releitura. Ah, você fala o tempo. Então, ó, o ideal é que vocês gastem 1h10 para fazer a redação, passar a limpo e entregar. Entendeu? Então tem que ir pensando desse jeito. Aí é ir treinando, Lu, tem que ir treinando. Para pegar o tempo, tem que ir treinando. Luana pediu para falar sobre detalhamento. Tem que fazer um rascunho em 40 minutos. Não, vai dar certo, vai dar certo, Lúcia. Calma. 40 não, mas Lu, 50. é, 50, uma hora, mais ou menos. Ai, dizendo, Ó, mas é porque é isso mesmo, porque na verdade, acaba sendo. quando você faz assim a redação, o rascunho em 50 minutos, 40, 50 minutos, aí você vai gastar 20 minutos para Pra você passar limpo. passar limpo. É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Infelizmente. Apesar de que eu Infelizmente, acho que né? 40 minutos dá para fazer e passar limpo, né, Vá? Mas eu entendo que vocês vão Depender, estar né? cansados, né? O passar limpo eu não garanto, não, mas fazer dá. É. Fazer dá. Agora, Luana pediu para repetir detalhamento. Detalhamento, Lu, existe detalhamento do agente, tá? O que que é detalhamento do agente? Ou um aposto explicativo, ou uma oração subordinada adjetiva explicativa, beleza? É, ou uma justificativa. Você pode justificar que aquele é o melhor órgão para fazer aquilo, já que ele tem tal função. Então, para fazer o detalhamento do agente é isso.
Detalhamento da ação e do modo meio. Pode ser um exemplo ou uma justificativa. Um exemplo ou uma justificativa. A gente gosta muito dessas duas formas. Você pode usar também uma oração adjetiva explicativa, mas aí você tem que tomar cuidado, porque você pode achar que está fazendo oração adjetiva explicativa, quando na verdade você está fazendo a restritiva. E aí, se você coloca a vírgula fazendo a restritiva, aí você tem não é detalhamento e ainda tem um desvio, porque você colocou a vírgula no lugar errado. Então, é melhor que você coloque como detalhamento do modo meio e da ação, ou uma justificativa ou um exemplo. E o detalhamento do efeito, é o efeito do efeito. Geralmente ele funciona como aquela frasezinha do final que vocês colocam para retomar o repertório, tá? Mas aí tem que ser um efeito direto do efeito, beleza? Mari, se puder, fale um porco. Um porco de modo meio. Modo meio é muito fácil. O que você tem que fazer? Você tem que usar a estrutura certinha. Então, você vai falar bem assim, ó, o governo deve criar, o governo deve implementar as leis já existentes, relaxa, gente, não tem problema não, existentes, por meio de, aí você vai colocar algo que vai ser o como ele vai fazer aquilo. Então, vamos supor... Exceto um segundo agente, né, Mar? Porque eu acho que o Isso. problema foi esse. Eu acho que fui Ah, eu que tá. corrigi a redação dela. É porque Eu não você sei deve se eu ter tô ficando colocado doida. assim, o governo, por meio do Ministério da Educação, tarará, tarará. Aí, Gi, não é modo meio, é outro agente. É como se eu dissesse Marina por meio de Vanessa. Entendeu? Precisa de São quantos dois agentes, desvios? é. Precisa de quantos desvios para tirar? Dois. Não, mentira, três. Se você tiver três desvios, já é 160, Sarinha. Se você tiver até dois, aí é 200. Se tiver 3, já é 160. No caso do detalhamento do modo meio, seria como se fosse a importância dele para um determinado problema? Pode ser, Vit, pode ser. Tipo assim, se for a justificativa, pode. Pode ser. A razão pela qual aquele modo meio vai ser aplicada, né? É um já Isso. que, visto que, tendo em vista que, né? Ou qualquer justificativa aí. Vocês podiam implementar a base do ódio, na base do ódio, a crase na minha cabeça. Não, não é base lógica, não, gente. Crase é prática, Lu, deixa eu te né? falar, eu vou ter uma conversa com você, depois você me manda mensagem no WhatsApp, porque crase é o trem mais fácil do mundo. Crase você não precisa decorar, você só precisa pensar. Aí depois você me manda mensagem que eu vou te dar umas Mel, manhas mel de crase. também, mel também. Aí, ó. É. Ou então a Mel, eu gente não pode falo fazer, né, Vá? nada. Mel, eu não falo nada. Que toda vez que eu vejo a redação dela tem 565 frases erradas. Não, então tá. Então Fernanda calma, também, Fernanda também, eu que corrigi a dela essa semana. a gente faz então, a gente grava um videozinho, né, Vá? Vamos gravar Pode um ser, videozinho de pode ser. crase e aí a gente manda para vocês. Fechou? Vamos começar. Ah, outra em vírgula. E agora já lascou. Faz o vídeo pro YouTube. Eu tive dois erros na 1 e recebi 160. Bah, às vezes você teve dois erros e algum problema de estrutura sintática. Não foi, não? Mas manda aí, porque às vezes a gente quer pesar a mão mesmo. Eu mesmo, se eu só acho dois, eu volto lá e procuro mais um. Eu E aí eu faço também, procuro. pode ter sido isso. Então pode Pode ser ter isso. sido Às vezes a isso. gente procurou, Procurou, mas não entendeu? indicou, né? Gente, sobre o É, repertório ser legítimo, pertinente, mas não produtivo. Amor, legítimo é o repertório que existe, entendeu? Tipo assim, tem uma é fonte. Então aceito é pelo. aceito isso. É aceito pelo INEP e pela sociedade. Então, por exemplo, seria jornal, qualquer obra, qualquer nome de personagem, qualquer filme, qualquer dado estatístico. Se você colocar dado ou pesquisa, ou jornal, ou fato, ou seja, um exemplo, você tem que colocar a fonte. Então, para ser legítimo, a manha tem que ter fonte. Entendeu? Para ser legítimo, tem que ter fonte. Para ser pertinente, tem que ter relação com alguma palavra-chave do tema. Para ser pertinente, tem que ter relação com alguma palavra-chave do tema.
E, para ser produtivo, ele tem que fazer toda a diferença no seu texto. Ou seja, se você retirar o repertório, seu texto perde um pouco do sentido. Se você retirar e você achar que não fez diferença nenhuma, é porque ele não é produtivo. Amanhã é essa. Ele não embasa o argumento, basicamente isso. É. A gente faz um vídeo de vírgula e de crase. Ai, meu pai. Não fica triste, não, Gel, vai dar certo. Agora, vamos começar aqui. Então, eu vou colocar para... Para projetar, você pegou esse último que eu te mandei? Que é porque eu fiz uma Peguei, acho alteraçãozinha. que peguei. Vê se é esse aqui, O último do WhatsApp. Eu do não mudei o WhatsApp. início, eu mudei lá É, no meio. eu acho que eu peguei. Uai, por que eu não tô conseguindo apresentar? Não sei. Ué. Então, Quer que eu apresenta apresente? você aí. É, Tá. eu acho que eu já sei por quê. Ah, não, mentira, Porque... eu tô conseguindo sim, vai. Eu sou burra. Ah, Dei a burra aqui. Eu tava indo apresentar no lugar de gravar, entendeu? Tan, 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 tan. Agora vocês estão vendo aí o slide? Tá dando para ver? aqui não apareceu, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eita. Aqui no meu apareceu. Apareceu nos seus? Aqui Sim. apareceu. É que Tá. eu que fiz errado. Então vamos lá. Reflexões sobre o mundo a partir de José Saramago e Hannah Arendt. Galera, a gente vai fazer umas discussões com vocês e é claro que a gente não espera aqui que vocês simplesmente decorem uma citação e a partir disso vocês coloquem essa citação em todos os textos, tá bom? Não é isso. A gente quer que vocês primeiro se sintam curiosos, né, por Hannah Arendt e por José Saramago. Então, quem nunca leu o Ensaio sobre a Cegueira deve ler, é um livro que você deve ler na sua vida, assim, como diria Evinha, é um livro que você é menos humano se você não leu. Eu lembro que ela tinha uma lista dos livros que você deveria ler para ser humano. E Ensaio sobre a Cegueira estava nele. Então, é um livro que você deve ler na sua vida. E Hannah Arendt, eu acho que não é uma leitura fácil, eu penso que é uma leitura difícil. Eu nunca li todos os livros dela, claro que não, mas os poucos textos que eu li, eu acho que é uma leitura difícil, mas que é uma leitura que dá para te levar para várias outras reflexões. E que quando você lê com calma, sem ser só querendo uma citação, te dá, como diria Felipe aí na semana passada, sua cabeça abre. Então, por mais, Não, é, não. por mais que seja assim, uma leitura mais, né, trabalhosa do que, por exemplo, você lê Ensaio sobre a Cegueira. Eu reli Ensaio sobre a Cegueira para conversar com vocês em 3 dias. Eu acho que em Hannah Arendt eu não leria em 3 dias, né? Até porque é uma leitura que cansa, né, E Vá? fora que, né, tem alguns que são, assim, um calhamaço. Por exemplo, a gente está mencionando aí 2 obras, na verdade são 3. Eu que esqueci de colocar o resumo de uma delas. Mas ao longo dos slides a gente faz referência a 3 obras. E não são obras exatamente fáceis. Eu tenho 2 delas, inclusive, e não é, assim, uma leitura muito exata. É uma leitura acadêmica, né? Que tem muito conceito e tudo mais. Mas é uma Isso. leitura que ela tem muita a ensinar, muita informação. A leitura de José Saramago, por mais que seja uma leitura um pouco mais tranquila, ainda assim o estilo de escrita dele é um estilo muito específico. No início, a gente se confunde. Tanto que Ensaio sobre a Cegueira eu li, eu acho que 3 vezes, 4 vezes. A última vez eu não consegui terminar, porque, né, quarentena. Mas aí, o que acontece? Ele tem um estilo de escrita que é muito específico, e a gente se acostuma ao estilo de escrita dele. A mesma coisa acontece com Hannah Arendt. É um tipo de escrita que a gente se acostuma e acaba passando a entender com maior facilidade. Por exemplo, Saramago, ele tem um hábito de colocar os diálogos de uma maneira, a falta de pontuação, às vezes ele coloca uma fala entre 2 vírgulas que você não sabe Mas se é o eu gosto pensamento de um muito disso. personagem ou de outro. Eu gosto, mas eu falo assim, algumas pessoas Mas consideram isso é um pouco porque eu difícil. sou da
Eu acho que pelo fato da literatura, eu acho esse recurso incrível. Incrível, É um incrível. recurso Inclusive, é explícito, um né? dos recursos que... E é um dos recursos que dá né, ao livro a própria... Né, dá a narrativa a sensação do que está acontecendo. É um recurso muito Uhum. utilizado pelos escritores do modernismo e do pós-modernismo, né? Na que seria E literatura quando contemporânea. Quando ele usa as falas sem a demarcação de fala, em alguns momentos a gente não sabe se é uma fala direta de um personagem ou se é um pensamento, se é dá aquela sensação de fluxo de consciência, como se fosse o personagem refletindo sobre aquilo e não falando diretamente. Então a gente demora, quando a primeira vez que você pega um livro de Saramago, você demora a se adaptar a isso, mas quando você se adapta, você começa a ver que a leitura flui, né? Ela pode parecer um Além de pouco ser uma truncada. forma de mostrar, pelo menos ali em ensaio sobre a cegueira, né, Vá? Mostrar a retirada das pessoas do seu lugar de fala. Que há ali É. uma destituição da capacidade humana, né? Não Há tem ali tempo, né? uma. Então, você, na verdade, retira as pessoas a sua capacidade de fala. E aí, a partir do momento em que ele não coloca o diálogo com travessão, em que ele não coloca demarcado, ele retira, então, esse poder de fala das Uhum. personagens. E aí, por isso que elas se misturam. Além disso, a ausência de pontuação, ela dá uma ideia de maior agilidade das coisas. E esse truncamento que você brincou aí, Fios, ele vem, na verdade, pela ideia da própria questão de ir parando mesmo. Então, esse truncamento é a própria velocidade da narrativa, É sabe? como se fosse a É perda da muito noção comum de que tempo também, os né? Oi, Márcia, você tá cortando para isso. mim, eu não tô conseguindo acompanhar. É porque minha internet tá Travou. uma bosta. Você tá travando, aí eu não sei agora. Mas, voltei? Voltou. Para mim, voltou agora. Voltei? Uhum. Então, beleza. Então, vamos lá. Galera, José Saramago, esse cara aí tá de 1922 a 2010. 1922, vocês vão lembrar aí que é exatamente, né, a Semana da Arte Moderna. Então, ele vai pegar aí o modernismo na já um pouco mais maduro, né? Porque em 22 ele nasce, então ele vai pegar o modernismo um pouco mais maduro, ele vai ser beneficiado por todos aqueles movimentos de vanguarda, por todos aqueles movimentos, né, que trazem uma nova forma de escrita. Isso tem muito a ver com o estilo dele, como eu falei com vocês, é muito comum entre os escritores do modernismo, essa ausência de pontuação, essa escrita que tenta trazer a narrativa, no caso dele, a narrativa, uma espécie de concretismo, né? A gente manda o slide sim, amor. E aí, Saramago acaba sendo, né, um dos maiores escritores de Portugal, né, um dos maiores escritores portugueses. Por que que ele fica nisso, né? Há quem iguale Saramago a Fernando Pessoa e a Camões. Claro que nós sabemos que Fernando Pessoa e Camões, eles são da ordem aí da poesia, mas acho que sou modernista, nem é porque eu não sei usar vírgula, mas ele acaba, então, trazendo muito desse estilo modernista aí para a sua escrita, né? E ele é muito influenciado principalmente por Fernando Pessoa. E vocês vão lembrar de Fernando Pessoa lá em Álvaro de Campos, essas mesmas características de ausência de pontuação, de uma escrita que se entrecorta, e isso dá à narrativa o próprio ritmo da história. Então é bem legal, tá bom? Morreu faz 10 anos, o que é algo assim, eu achei estranho, por exemplo, algumas universidades não terem colocado Saramago esse ano. Eu esperava que colocassem. Pelos Por ter 10 anos completado os 10 anos, né? Uhum. e pelo fato de ter tudo a ver com a pandemia, né? Mas Uhum, a com certeza. Unimontes não colocou, porque a Unimontes só trabalha livro brasileiro. Então,
a Unimontes é por causa disso. Agora, vamos esperar aí os outros vestibulares. Tranquilão? Então, eu falei de Saramago, Vanessa vai falar de Hannah Arendt. Você já passou para o Não, livro, aí né? tem só tem só uma pequena, um breve resumo do livro, dos dois, do É o que livro e está do filme, né? no fundo. Aí você pode É, passar, a gente vai falando ao longo da discussão. Pode passar os dois. Esse isso. livro foi o que Porque deu depois eu quero origem voltar ao filme. ao filme. Né? Então, nós vamos falar sobre o ensaio sobre a cegueira. Quem nunca leu, conta a história de uma cidade que, de repente, é acometida de uma treva branca, né? Que é um grande mar de leite que toma aquelas pessoas. Essa cegueira, ela começa com o motorista parado no sinal, o que é algo muito forte para o modernismo, né? Porque a ideia do sinal é um stop no meio daquela agilidade. Então, sempre que eu falo de sinal vermelho, eu lembro do poema de Drummond, que chama Sinal Vermelho. Nesse poema, ele fala assim: stop, a vida parou ou foi o automóvel? Então, a ideia do sinal vermelho, do sinal aí fechado, lembra muito isso. A agilidade da vida moderna, a forma como nós acabamos nos acostumando com a modernidade e todas as, como é que chama? Obrigações que ela nos traz, como ser ágil, ser útil, conseguir dinheiro, ter um papel social, ser um homem de família, ser quem manda na mulher, fazer isso, fazer aquilo outro, de repente isso para no sinal vermelho. Por quê? Você tem ali na sua mão um automóvel que, para os modernistas, e vocês vão lembrar que Saramago é modernista, né? Ele está no contexto do século XX aí ainda um pouco. E aí, você tem na sua mão um automóvel que, para eles, é o maior símbolo da velocidade, mas esse automóvel não pode andar. Por que ele não pode andar? Porque o sinal está fechado. Então, é exatamente nesse momento em que ele para diante disso tudo, é que, de repente, ele tem a treva branca e ele fica cego. E aí é muito legal, né? Porque a resposta das pessoas por trás dele são respostas que são automáticas. Então, por exemplo, ele está lá parado. O que você faz quando o carro da sua frente está parado no sinal e você está atrasado para ir para a escola, por exemplo? Você começa a buzinar, a Vanessa mesmo buzina horrores. E aí você começa a xingar e falar, fulano de tal, e fulano de tal, e tal, vambora, bora, bora. Mas aí, de repente, as pessoas param e veem, então, peraí, não foi simplesmente que ele não deu conta de arrancar. Aconteceu alguma coisa. E aí descobrem ele cego. E aí, a história vai se desenrolando, né? Eu não vou contar tudo, claro, mas, por fim, essa cegueira, ela não é uma cegueira que fica só nesse personagem, ela é uma cegueira contagiosa. O que é coisa, assim, incrível que nós ainda vamos falar aí à frente, né? O fato de estar cego diante as coisas da vida ser algo contagioso, ser algo que pode se alastrar pela sociedade. Isso vai muito com o que a gente quer falar com vocês da banalização do mal. Mas aí, o ensaio sobre a cegueira, então, acaba sendo um relato, tá? É um relato de como essas pessoas são tratadas durante essa cegueira. Não só como elas são tratadas pelo governo, como elas tratam umas às outras e como elas respondem a cada situação. E aí nós vamos falar um pouquinho disso com vocês, né, Vá? Esse livro, ele deu origem ao filme, e é um dos filmes que vieram de livros, assim, pelo menos mais recentes, entre aspas, porque ele é de 2008, né? Mas ele é uma das representações mais fiéis de obras escritas. Então, assim, eu sei que para muita gente pode ser difícil conseguir parar para ler, mas assistir o filme já te dá uma boa dimensão, porque é uma obra incrível dirigida pelo brasileiro Fernando Meirelles, né? Exatamente. Inclusive, tem até uma questão interessante sobre isso, quando a gente vai ler um pouco sobre o filme. Quando rolou a primeira exibição, uma exibição fechada ainda do filme para o José Saramago, e foi quando a edição ficou pronta e tudo, o José Saramago ele assistiu lado a lado com o Fernando Meirelles, e né, dizem, essa é uma coisa que é contada pelo elenco e tudo mais, dizem que quando o filme terminou,
Saramago olhou para Fernando Meirelles e falou que ele estava tão emocionado ao fim do filme quanto ele estava quando ele escreveu a última linha do livro, porque ele conseguiu enxergar aquilo que ele havia imaginado na cabeça dele antes, né? Então, é um filme muito bom e muito fiel à obra, né? Mesmo que tem não atores substitua. excelentes, né? Atores Não, excelentes. Julianne Moore, gente, todo filme com Julianne Moore é impressionante. Nunca É vi um filme dela impressionante. que seja ruim, né? Assim, todos os filmes são bons. Ela que faz Para Sempre Alice, né? Ela é principal de Para Sempre Alice, que é outro filme maravilhoso. Esse carinha também eu gosto muito dele. Eu não sei como é que ele chama, Mark mas eu Ruffalo. gosto dele. Mark Ruffalo, ele é o Hulk, né? Porque o pessoal conhece ele. Eu conhecia ele desses filmes mais antigos. E hoje em dia todo mundo conhece ele como Hulk, Eu né? conheço ele das comédias românticas que eu assisto. Tipo, De Também. Repente 30, Também, Se Eu Fosse também. Você, esses trem. E aí, então, o filme, galera, fica aí para quem não quiser ler o livro, mas eu repito as palavras de Eva. É um livro que te torna mais Tem que humano. ler. Eu Tem penso que que ler. você deve ler. Então, Uhum. mas quem não quiser ler o livro a tempo do vestibular, porque está muito em cima e prefere ler quando já estiver na faculdade, aí pode assistir ao filme, né? Esse cara aqui Só também por eu enquanto. gosto muito. Esse argentino aqui, eu gosto muito. Gael Garcia Bernal é o nome dele. Ele é muito legal. Ele faz quase todos os filmes do Almodóvar. Woody Allen. E Almodóvar também. Almodóvar. Uhum. Almodóvar. É. Bom, E sobre Hannah Hannah Arendt? Arendt, a situação é a seguinte, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em relação à obra dela, na aula de filosofia, talvez na aula de história também, mas Hannah Arendt, ela é uma filósofa política alemã, né, e de origem judaica. Isso faz com que a história dela e a história da escrita dos livros dela seja, assim, especialmente relacionada ao contexto que ela viveu, né? Então, o que que acontece? Ela morava, né, morou durante muito tempo na Alemanha, e com a ascensão do regime nazista, principalmente com a chegada do Partido Nazista ao poder e com a chegada de Hitler, né, a nomeação de Hitler como chanceler, como ela se trata de uma intelectual, uma pessoa que estava envolvida no meio acadêmico e tudo, ela foi e decidiu emigrar para a França a partir de 1933. Quando ela emigra para a França, ela fica durante alguns anos lá, e ela só vai sair da Europa mesmo com a chegada, né, do eixo a Paris, né? Aquela foto icônica que todo mundo conhece, que é a chegada das tropas nazistas à França. Então, a partir disso, ela precisa mudar para um outro continente e ela acaba indo para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lembrando que quando ela muda para lá, ela não falava inglês, né? Ela não dominava o inglês, ela tinha uma noção muito, muito superficial de inglês. Mas ela, em pouco tempo, ela já passou a escrever em inglês, né? E a publicar livros e publicar, inclusive ela vai escrever em jornais e tudo mais. Então, ela tem algumas obras na área da filosofia existencial e tudo, mas a sua principal, a principal parte da sua obra, em que ela mais se torna conhecida, são os estudos relacionados à ascensão dos regimes totalitários do século XX. Então, a primeira obra que ela escreve mostrando a fundamentação dos regimes totalitários vai ser Origens do Totalitarismo. Então, quando ela lança Origens do Totalitarismo, ela já começa a delinear o que mais tarde vai ficar conhecido como uma das principais teorias dela, um dos principais conceitos, que é o conceito de banalidade do mal. Né? Então, não confunda a ideia de banalidade do mal, que é um conceito, com a ideia de banalização do mal, que é apenas um comentário, né? O que ela fala, na verdade, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, não é simplesmente de uma banalização do mal ou de uma disseminação do mal, mas do fato de que o mal ele pode ser perpetrado por qualquer pessoa, e ele pode ser visto como algo que faz parte do cotidiano, algo corriqueiro, trivial, né? Então, se a gente puder encontrar aí uma expressão sinônima mais adequada para isso, seria trivialidade, né? E não banalização. E aí, depois ela lança Homens em Tempos Sombrios, eu tenho também, é bem legal. E uma das obras mais conhecidas, além de Origens do Totalitarismo, é Eichmann em Jerusalém, né? Que vai ser o relato relacionado ao Tribunal de Jerusalém,
que levou ao julgamento do Adolf Eichmann, né, responsável por assinar a chamada solução final. Né, ele assinou os documentos que davam a ordem, né, para matar um número muito alto, muito grande de judeus nas câmaras de gás, né, e que resolvia a questão judaica, né. Então, essas obras, elas são obras muito importantes na análise em torno de política e da ascensão dos regimes totalitários. E é por isso que a gente quer fazer essa comparação, né? Porque algumas coisas encontradas aí na obra dela podem ser comparadas com o mundo criado, distópico, o universo criado pelo José Saramago, né? Então, a obra dela é muito legal, ela é muito legal, no geral, assim, a escrita dela é meio chata também. Eu não sei, alguns escritores alemães e franceses têm uma escrita muito chata, diferente dos italianos. Eu acho que talvez tenha a ver com a facilidade de tradução, né? Pode ser isso. Porque o italiano para o português é mais fácil traduzir, né? Essa aí é o Origens do Totalitarismo, ela fala sobre, é por isso também que o povo tem mania de falar nazismo de esquerda, não sei o quê, porque muitas obras desse período, né, que tratam desse período, enxergam a ascensão de dois regimes totalitários como possibilitados pelo mesmo contexto, né, nazismo e stalinismo, eles têm manifestações muito parecidas. Então, aí vira toda aquela discussão lá da redação, da internet, que não existe no mundo acadêmico, né? Então, é a partir disso que ela começa a tratar esse conceito de banalidade do mal. Então, em Origens do Totalitarismo, ela fala o seguinte, que ocorre o chamado desenraizamento das experiências humanas em relação à realidade, da amoralidade, da subserviência a ordens do acriticismo. Então, ela fala que o que é a banalidade do mal? Ela começa a falar, mas vai dar profundidade depois. Seria a falta de capacidade de tomar decisões ou de confrontar decisões que são conduzidas por alguém superior, né? Então, é aquela ideia de cumprir ordem. É basicamente isso. Pode passar, Mar. Tô passando aqui, tá lento. A gente tá tendo um tanto de conversa, Joey? Sou eu respondendo os meus. Ah, tá. São algumas perguntas com relação, que não tem muita relação com o que você tá falando, entendeu? Entendi. Para não atrapalhar a sua... Sobre Eichmann em Jerusalém, né, assim, isso aí também vocês já devem ter estudado em história. O general Adolf Eichmann, ele é preso na Argentina, né, e entregue ao Tribunal de Jerusalém, e Hannah Arendt, naquele momento, ela escrevia para jornais nos Estados Unidos. E aí, quando ela começa a acompanhar o julgamento, essa é a principal conclusão do livro, né, assim, só para quem não tem, né, assim, essa curiosidade de ler o livro inteiro, a principal conclusão é o que ela esperava encontrar na figura do Adolf Eichmann, que seria uma pessoa, um monstro, né, ela ainda usa esse tipo de expressão, seria um monstro, seria um matador sanguinário, um genocida, ela não encontra. Na época que esse livro foi lançado, ela foi cancelada, né, a cultura do cancelamento de hoje em dia, ela foi cancelada pela comunidade judaica. Por quê? A comunidade, a base do judaísmo mundial, começou a entender que ela estava, de certa forma, diminuindo a culpa dele, né, reduzindo a culpa dele, ao dizer que ele não era um monstro, ele era uma pessoa normal. Então, assim, na época ela não foi entendida, né, não entenderam o que ela queria dizer. Quando ela fala que não há grandes diferenças entre o Adolf Eichmann e qualquer judeu, ela basicamente faz essa comparação. Então, quando ela fala isso, as pessoas acham que ela está dizendo que ele é uma pessoa que não merece o julgamento que ele teve. Mas, na verdade, é porque ela usa a expressão para definir o que, para mim, é a expressão melhor, mas, que ela o chama de burocrata, né? Ela fala o seguinte, ele, na verdade, não era um monstro, não era um genocida, não era uma pessoa muito diferente de um judeu qualquer. Ele, na verdade, era apenas um burocrata. Né? Então, ele não tinha capacidade de ir contra ou de não seguir as regras estabelecidas pelo sistema, mas, né, ele apenas era bom seguia em cumprir, era bom em cumprir lei. Era bom em cumprir lei. Só isso, em seguir isso ordem. É um burocrata. Seguir ordem. Ele era bom em seguir ordem, apenas isso. Pode passar, né? Então, vamos lá?
Vamos aos temas que podem ser aí retirados, tanto de Ensaio sobre a Cegueira, quanto de Hannah Arendt, tá? Eu lembrei de outros, Vá, quando eu estava relendo o livro. Volta e meia eu lembro também. É, mas, vamos lá, temas que abordem a violência. Então, Vanessa citou aí, por exemplo, a questão da violência carcerária, né, do sistema carcerário, da violência entre policiais e contra policiais, e tudo isso, e dos policiais também, tudo isso pode ser utilizado, tá? Você pode utilizar como repertório sociocultural, ensaio sobre a cegueira e a própria Hannah Arendt, que tem tudo a ver. Temas que abordem a violência institucional, que é uma coisa fortíssima, né? Que você pode usar não só a violência institucional, como também a ideia da violência simbólica, né? E aí é exatamente isso que Vanessa estava falando, da Hannah Arendt, que é essa violência que acaba se tornando trivial, se tornando aceitável pela população. Temas que abordem a solidariedade e a responsabilidade social, tá? Então, por exemplo, aquele tema da responsabilidade social em tempos de pandemia, né, e contra as crises e tudo mais, poderia caber, tá bom? Temas sobre a inércia diante dos problemas sociais, e aí, quando você pensa em inércia diante dos problemas sociais, você não precisa pensar só diante dos problemas, você pode pensar em temas que envolvam manipulação, em temas que envolvam a incapacidade de modificar a situação entre o indivíduo está, temas que envolvam a própria liberdade, a ideia de liberdade, porque a partir do momento em que você se coloca inerte diante dos problemas ou diante da situação, você abre mão do seu poder de decisão, você abre mão do seu poder de ação, e por causa disso você acaba abrindo mão da sua liberdade. E tem um trecho no livro que fala muito bem disso, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Temas que abordem a desumanização das relações pessoais, e aí, quando vai a desumanização, você pode pensar em qualquer tema que vá falar diretamente sobre os desrespeitos aos direitos humanos. Você, assim, eu penso que quando a gente é inteligente e tem competência linguística, a gente consegue fazer qualquer repertório virar repertório sociocultural e virar repertório produtivo. Então, vamos pensar assim, que fosse um tema que falasse sobre miséria, que falasse sobre pobreza, que População de... falasse da situação, isso, da situação de pessoas né, das pessoas em situação de rua e tudo mais. Então, você poderia colocar lá o ensaio sobre a cegueira para falar disso. Por quê? Porque nessa situação assim, há um contexto em que as pessoas são destituídas da sua condição humana, né? Seria aquele processo de reificação, que é o quê? A tornar o ser humano um objeto. Nesse caso, muitas vezes, tornar um ser humano nada mais do que um animal selvagem, né? Refém dos instintos aí. Então, qualquer tema que falasse sobre isso, você poderia usar ensaio sobre a cegueira. E isso seria muito, muito fácil, né? Você poderia, por exemplo, usar o fato de os personagens não terem nome, não se nem se darem ao trabalho de se chamarem pelo nome. Por quê? Porque a situação de desumanização que eles estavam eram tão grandes que não havia necessidade disso, tá? Temas que abordem o abandono do sistema de saúde mental, não só a saúde mental, né, como a saúde como um todo, mas vamos lembrar que esses personagens, eles são levados para um manicômio, né, o lugar em que eles passam, entre aspas, a quarentena é um manicômio, e aí mostra como é precária a situação de lá. E eu acho que eu falei todos, não falei? Falei. Falou, pode passar. Felipe perguntou, de certa forma, esse eixo não é tão viável para o Enem, né? Ou estou me enganando? Que eixo, Felipe? Não entendi, mas Questão da é violência. viável para o Enem, sim. Ah, tá, a questão da violência? Ô, Fios, eu sinceramente acho que tudo é possível.
É isso que eu ia Ano falar. passado foi o ano em que o país menos investiu em cinema. Foi o ano em que o país mais cortou verba em cinema. E caiu o cinema. Eu até acho que esse pessoal do Enem aí tá militando, né? Deste Mas outro. aquela coisa, né? É Né? aquela coisa. Eu acho que no ano passado ninguém falaria que cairia cinema, porque foi um dos anos que mais teve corte no cinema. Foi o ano que E acabou o aí, Ministério da Cultura, gente, pra você ter ideia. é, Não tinha, ninguém pensava que ia ser isso. Se vai cair logo um tema de viés da cultura, né? Mas é aquela coisa, né? exatamente. Por que as músicas burlaram a censura na época da ditadura? Porque a galera é burra, né? Então, pode cair qualquer coisa. Sobre a questão da violência, Ana eu Luísa acho. falou que eu ofendi ela. Por quê? Não ofendi, não, Lu, desculpa. Uai, não entendi também, não. Acho que foi na hora que eu falei do repertório. Foi mal, Lu. Sobre a questão da violência, né? Eu acho que essa é a ideia mais óbvia, né? Mais evidente quando a gente assiste o filme. Porque, ou quando lê o livro, né? Porque a reflexão sobre a prática da violência, isso se relaciona um pouco também com aquele filme que saiu agora, que todo mundo tá falando, né? O Poço. A gente fez Posso. até um material sobre ele, acho que nós não discutimos com vocês, mas a gente tem um material, né? É, tá lá no nosso drive. Depois a gente pode discutir uma hora. Mas a principal, a mais evidente discussão que o filme traz, inclusive, é uma coisa interessante. Não sei se Marina já ouviu falar sobre isso, mas quando o filme foi lançado, nos Estados Unidos e em outros países também, muitas entidades e organizações de pessoas cegas se manifestaram contra a divulgação do filme, porque eles entendem que a analogia da cegueira com uma espécie de falta de sensibilidade para determinados problemas, ela é, de certa forma, uma visão que é chamada de capacitista, né? Que é um tipo de, uma visão, né, usando essa expressão, é um tipo de analogia que, para a comunidade cega, ela é um pouco ofensiva. Então, porque a ideia é a seguinte, a ausência do Estado, nessa manifestação aí da violência, a ausência do Estado, onde o Estado é ausente, outras formas de organização social, elas vão surgir, se o aparato estatal não está ali para dar um amparo a essa população. E muitas vezes essas formas de organização, elas surgem manifestando violência, né? Então, o que acontece na história, no decorrer da história, quem não leu o livro, quem não assistiu e ainda vai assistir, é que existe a criação de pequenos grupos ali dentro desse manicômio. A falta de presença do Estado faz com que um grupo se sobreponha ao outro e use a violência, e essa prática da violência ela é respondida com outra forma de violência, né? Então, acaba virando ali um Estado paralelo, né? Então, a forma como a sociedade se organizou ali para conduzir, a partir da ausência do Estado, né, para conduzir o dia a dia dentro desse manicômio, é uma forma em que a violência aparece com muita frequência. Então, tem a violência entre eles, tem a violência do Estado para os doentes, né? Então, é bem assim, né? Bem evidente essa prática da violência. E são práticas muito primitivas, né? Assim, tem uma cena, o dia que eu passei, eu acho que tem uns meninos de Brasília que estão assistindo aí, eu vi uns dois entrando. Ano passado eu passei um filme para eles e tem uma cena que a aluna que estava lá assistindo, ela saiu e ela falou assim, não vou assistir essa parte. E olha que a descrição do livro é muito pior do que a cena no filme. Quando você lê o livro, você lê pausadamente, porque você fala assim, não é possível. E o filme passa rápido por essa parte, né? Envolve violência É. entre eles, violência sexual, né, e tudo mais, então tem umas coisas bem, bem pesadas. Mas eu acho, sinceramente, eu acho tranquilo a forma como o filme retrata, né, porque o filme tem uma sensibilidade muito grande, um cuidado muito grande com o espectador, né. Você Isso. tá lendo aí, Mar? E tava procurando um negócio aqui. E isso, Vá, você falou da comunidade aí cega, inclusive o início, né, do livro já deixa bem claro o que ele quis dizer com a ideia de cegueira, né? O prólogo dele lá, né, na verdade a epígrafe que nós vamos colocar aí é do livro dos conselhos, né,
bíblico, né? E aí vai falar lá bem assim, eu perdi a página. Aí vai falar bem assim, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Nós até colocamos aí num slide. Mas aí ele já coloca as três vertentes do verbo, né? Não é simplesmente a visão. Então você tem lá olhar, ver e reparar. Então olhar é diferente de ver e ver é diferente de reparar. E aí a gente tem algo que, na verdade, desmontaria esse argumento da comunidade cega, né? Porque não é estar desprovido da capacidade física de enxergar. É a questão de Uhum. não conseguir olhar, não conseguir ver, e aí tem a expressão reparar, né? O que que é reparar? Uhum. Reparar é consertar, e consertar tem o prefixo com aí, né? Que é aquela ideia de junto, de estar junto, de trazer para si. Então, reparar seria o quê? Fazer parte daquilo e, a partir daquilo, modificar o seu entorno. Então, quando você pensa aí, não é simplesmente uma cegueira, né, só física, é uma cegueira de retirar das Pois é, pessoas essa mas o que. capacidade de olhar e, Exato, Má, e mas o que reparar. incomoda eles é a associação entre cegueira física e incapacidade de olhar e reparar, entendeu? Pois É é, mais mas uma aí não questão de. é. Não, mas aí não é Não, o moça, mas eu Saramago não que estou faz falando isso. por mim, não, né? Eu estou falando por Eu eles, sei. né? Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, não. Isso está Não, eu dentro de uma sei. discussão que a comunidade deficiente como um todo chama de capacitismo, entendeu? Que é você Uhum. fazer esse tipo de analogia, e que eles se sentem ofendidos com isso, né? Não é uma coisa, eu não acho que é a mesma coisa mesmo, não, mas é eles que falam, né? Eu, como uma pessoa que enxerga, eu não tenho como, É, né, como e aí entender Felipe a dimensão da pergunta, ofensa, né? e aí Felipe pergunta exatamente por isso que eu estava falando, Vá, se poderia ser utilizado no tema dos surdos. Talvez a ideia do capacitismo você poderia usar no tema dos surdos, mas eu não acho que o ensaio sobre a cegueira caberia. Você acha, Vá? Eu acho que é difícil conseguir, em 30 linhas, fazer a associação de uma ideia com a outra, né? Eu acho, não sei, eu acho difícil conseguir. É porque, assim, dá para fazer, mas precisaria de uma discussão muito longa. Você acaba perdendo muita linha para conseguir chegar nisso. É. Esse Os meninos filme, estão ele já perguntando onde tem. eles acham o filme. Então, eu É, assisti ele na TV, para você ter uma ideia, quando ele passou. eu Na assisti época na época, eu que. assisti no cinema, mas eu comprei o Piratex. É, Eu tenho. agora tem isso, né? Essa questão errada aí de coisas piratas. Mas tem Ai, isso gente, aí. infelizmente é isso, né? A gente tem que ir contra o sistema. É, então vamos falar dessa parte da violência, né, Vá? Que você estava discutindo aí. Isso. E Aí aí, são várias nó- violências, né? Não é só a violência entre eles, isso. né? Isso eu baixo tudo pelo torrent. A verdade é essa. Eu não compro pirata, não, mas eu sou um pouco pirata também. É, mas, então, sobre a violência, a Vanessa já falou aí de várias formas de violência. A gente tem no livro a violência estatal, a gente tem no livro a violência entre as próprias pessoas. A gente tem uma cena, que é uma cena assim, pequena, mas que eu acho que cabe demais para o tema, por exemplo, da violência doméstica e para o tema da violência contra a mulher, que é quando a esposa do primeiro cego, né? É porque chega um momento do livro em que todos os cegos da cidade, né? São todos não, porque depois eles vão descobrir que a cidade toda fica cega. Mas eles tentam pegar um tanto de gente que ficou cega e joga todo mundo lá no manicômio. E aí chega aquele tanto de gente, mais de 200 pessoas, todos cegos, e aí a comida não ia ser o bastante, tudo mais. Aí é aquela questão lá bem próxima da ideia de olho por olho, dente por dente, e de que os mais fortes vão sobreviver. Um desses cegos tinha uma arma, e aí ele se une aí a mais 17 cegos, e eles fazem como se eles fossem o Estado lá, né? Eles que vão ser a força opressora daquele sistema que é criado lá dentro. E aí eles começam a exigir algumas coisas dos outros cegos. Primeiro eles exigem dinheiro,
e depois eles exigem mulheres. E aí eles falam, tragam mulheres, nós queremos mulheres, vamos transar com as mulheres. E aí isso causa, né, um rebuliço, e eu acho muito legal essa cena, porque, assim, primeiro as mulheres ficam super ofendidas, e aí os homens falam, né, gente, vocês têm que ir, senão nós vamos morrer de fome. E aí a mulher vira pro cara e fala, não, então por que você não vai, né? Você também tem um buraco. E se eles quiserem os homens, vocês vão? Aí o cara já fala, não, não, tá doido? Então, que isso, ninguém aqui é maricas. Ele ainda usa Óbvio, essa né, gente, que ia expressão, ter isso. né? E aí você já pode pensar, então, na objetificação do corpo da mulher. Você pode usar até para isso esse livro, né? Para essa questão da mulher, a forma como a É. mulher é tratada. Ela E vira aí moeda a de troca, esposa, né? Porque acabou tudo, eles moeda tinham de troca. relógios, brinco, essas coisas, que eles vão dando tudo. Chega uma hora que eles não têm mais nada, nenhum objeto de valor. Então eles vão fazer o quê? Aí eles falam, então traz as mulheres, né? Aí que começa, né, a questão da violência começa a ficar bem evidente. Conclui, Marcos. Exatamente. E aí, a mulher. Então, eles vão, discutem lá, e a mulher do primeiro cego, né, que é aquele do sinal vermelho, ela fala que ela vai. E aí ele fala que não deixa, que ela não vai deixar, não, que isso é uma vergonha. E que ela é mulher dele, então que ela não pode fazer isso. Aí ela vai, responde, tudo mais, mas aí você tem até isso, sabe? Essa relação de propriedade, mesmo em uma situação ali completamente decadente, em que a mulher é vista como uma moeda de troca, é a mulher do outro. A minha mulher não. Então você tem ali a própria representação da sociedade machista, da sociedade patriarcal, dessa violência, né, e desse relacionamento abusivo e um relacionamento que se pauta na ideia de posse, muitas vezes. Então até isso, até esse tipo de violência aparece. Mas é muito, muito pesada mesmo, assim, as formas de violência. Tem umas cenas que são bem pesadas. Esse, esse aí, para mim, é uma violência bem simbólica mesmo, né? Que dá Uhum. para você ver assim nas nuances, porque logo depois tem o quê? Uma cena em que as mulheres vão, né? Então elas vão lá para os homens, os cegos malvados, como dizem lá, né? Os cegos terríveis utilizarem essas mulheres, e aí eles usam tanto que uma mulher morre, entendeu? Uma mulher morre, uma das 7 mulheres morre porque ela já não tinha condição física daquilo, ela não aguentava os socos o estupro e tudo mais, então ela chega a morrer. E aí, outra questão que é muito legal e que pode ser associada à ideia da violência é de que a violência, ela é meio que inata no ser humano. E isso é muito forte, né? Essa frase que Vanessa colocou aí, ela tem muito a ver com isso, né? Essa frase é logo quando eles chegam ao manicômio, né? Que o médico é que fala. Ele fala assim: é desta massa de que Eu somos acho. feitos. É antes de chegar no manicômio, né? Eu acho que é antes, mas eu acho que essa É fala é quando o quando ministério. é Eu lembrei, quando é eles quando o ministro não percebem que atende eles ele. quando eles percebem que eles estão meio abandonados, assim, sabe? O povo do ministério começa a deixar eles meio que ao léu. E aí alguém do ministério dá a recomendação e fala bem assim: tem um manicômio ali que ninguém usa e tal, o prédio está lá abandonado, tem todo o aparato, vamos botar esse povo lá. E aí eles É, colocam a galera lá. E é nesse contexto em que eles já sabem que vão para esse lugar que ele fala isso, né? Dessa massa de que somos feitos, metade de indiferença e metade de ruindade, né? Mas é bem, assim, essas frases, elas são bem marcantes ao longo do livro, né? Assim, tem muitas referências muito marcantes. eu E lembrei, aí, Vá. o É quê? naquela parte que o atendente do ministério não quer repassar ele. Aí tem até isso, essa presunção por estar num cargo superior. Aí por isso que ele fala que é desta parte. É, estou com uma dúvida aqui, meninas. Esse repertório seria melhor usado quando se tratar da ausência do Estado? Eu penso que ele caberia muito bem na ausência do Estado, Alex, mas eu não acho que se restringe a isso, não. Mas a ausência do Não é só, Estado é, mas é bem, bem, bem usado. não é só, E porque assim, a aí, verdade é que eles falam o seguinte, é que dá para ver o seguinte, e aí a gente faz um paralelo lá com a ideia da Hannah Arendt com o Poço, por exemplo. Não é exatamente a ausência do Estado, mas é muitas vezes a criação de um aparato que ele é moroso
e que ele resulta num tipo de burocracia, de morosidade e de sistema como um todo que não resolve na prática. Então, por exemplo, eles criam essa ideia aí de botar eles, todo mundo lá dentro do manicômio. Criam uma burocracia enorme em torno disso. Todo dia, quando eles estão no manicômio, no mesmo horário, as caixas de som passam um recado, falando que em tal horário vai ter a caixa de comida e que alguém tem que ir lá buscar isso e aquilo. E na prática nada funciona. É o que acontece lá é o que a própria Hannah Arendt fala, né? E é o que acontece no posto também. Que seria essa ideia de que muitas vezes o aparato do Estado ele não tem função prática, né? Na prática ele não vai funcionar. E ele vai resultar em uma ausência, entendeu? Uma ausência, na verdade, não é a ausência do Estado em si, mas é uma ausência de um tipo de sistema que funcione, né? Isso. E aí tem tudo a ver com essa questão que a Hannah Arendt fala da violência, né, Vá? Que a violência seria, então, e que era o que eu estava falando também, dessa questão inata, mas é inata por quê? Porque ela é praticada quando o ser humano perde a sua capacidade de refletir sobre os seus próprios atos. É quando o ser humano abre mão do seu exercício de pensar. E aí no livro tem um trecho que fala bem assim, ó. E quando é que é necessário matar? Perguntou-se a si mesmo enquanto ia andando na direção ao átrio. E a si mesma respondeu, quando já está morto o que ainda é vivo. Então essa é a ideia, né? A mulher do médico, ela chega a matar para conseguir sair daquela situação, e ela percebe, então, que é necessário matar quando aquilo que está vivo já está morto, que seria essa mesma ideia aí da Hannah Arendt, né? De que a natureza da atividade do pensar, o hábito de examinar, refletir sobre qualquer acontecimento, poderia condicionar as pessoas e não fazer o mal. Estará entre os atributos da atividade do pensar, em sua natureza intrínseca, a possibilidade de evitar que se faça o mal? Ou será que podemos detectar uma das expressões do mal, qual seja o mal banal, como fruto do não exercício do pensar? Então, quando você já não se pensa, quando você já não pensa, ou seja, abre mão da sua racionalidade, que é a sua marca de humanidade, aí você se torna violento, né? Porque você abre mão da sua capacidade de pensar. Eu falo que essa frase aí, ela daria um meme, né? Que de um lado você coloca assim, mas a Hannah Arendt falando, né? Mas você não pensa, você é burro. E aí alguém vira para ela e fala assim, Hannah Arendt, a gente não pode colocar isso num livro. Aí ela vai e formula toda essa frase, né? Será que podemos detectar uma das expressões do mal? Que é uma expressão bonita para falar que a pessoa simplesmente não quer pensar. Tem preguiça de pensar, né? Então é bem que isso, é o que né? ocorre lá, né, É o que ocorre com o Eichmann, o Adolf Eichmann. Isso, com o Eichmann, que abre mão da sua capacidade de pensar só para cumprir ordem. Cumprir ordem, acabou. Ou seja, para ser o sistema, né, como acho que alguém falou aqui que a gente é que é o sistema, foi Érica, para ser o sistema. Exato. E aí tem a violência institucional, né, a violência institucional, que vai ser essa ideia que a gente já discutiu também do manicômio, né, e que eles estão dentro desse manicômio, e aí lá surge uma espécie de estado paralelo, uma espécie de sistema paralelo, assim como no Poço, né, Vá? Assim como no Poço. O filme O Poço tem muito a ver com isso. E aí esse estado paralelo, ele se aproxima daquela época em que você tinha a lei de Talião, né, que era o olho por olho e dente por dente. Então, quando não há ordem, quando não há solidariedade, quando não há o mínimo de dignidade e de respeito à vida humana, aí você fica refém dessa situação, que é matar ou morrer, né? E aí, além porque a gente tem a seguinte situação, a gente tem uma ausência do Estado como uma instituição que vai trazer uma mínima organização dentro pode ser, por exemplo, dentro de uma instituição socioeducativa, dentro de um manicômio em relação aos pacientes mentais. A gente tem a ausência desse Estado e a gente tem a presença desse Estado na prática que é ativa da violência. Não é só o abandono que gera uma violência interna, mas é a prática da violência por parte do Estado também, né?
porque a partir do momento que o Estado ele tem braços que vão aplicar violência em determinadas situações, a gente tem uma situação de violência estatal, violência institucional. Então, isso acontece também. Agora, a Érica fez um comentário aqui que eu gostaria de responder. Ela colocou o seguinte: Hannah Arendt cita que o ser humano perde a racionalidade quando o Estado oprime o pensamento crítico, negando a existência do indivíduo. Como eu poderia associar isso ao sistema atualmente? O tema de 2018 caberia essa analogia, porque no tema de 2018 eu poderia falar que o uso do sistema atual que a gente tem, de todo o aparato da internet, né, desse mundo cibernético, por parte do Estado, o uso desse aparato por parte do Estado, a fim de direcionar a partir do algoritmo um tipo de informação que chega até a pessoa, é uma forma de aplicação e de supressão desse pensamento crítico, que seria um pensamento adotado a partir do contato com as infinitas possibilidades de pensamentos que a gente tem aí. Então, o que é... A gente falou isso no podcast dessa semana. O que é um dos grandes sinônimos de democracia? É você ter acesso àquilo que é contraditório ao seu pensamento, para que você consiga formular uma ideia, tendo essa possibilidade de saber as várias vertentes de um pensamento, né? Então, você forma a sua opinião, por isso que o próprio Pierre Bourdieu, que a gente mencionou no podcast também, na aula passada, e na aula passada, ele fala que é o seguinte, ele usa a seguinte expressão: a possibilidade de uma opinião pessoal é um luxo, porque a opinião pessoal, ela é o resultado desse contato com as várias vertentes, com as várias ideias, e quando esse pensamento crítico é negado e a informação ela é direcionada, né, a gente chega numa situação como essa. 1984, 84, né? 1984, por exemplo, tem isso, né, com a criação do Ministério, que vai direcionar o que a informação que chega para as pessoas, né? Então, Fahrenheit, geralmente tem essas distopias todas têm. E os estados totalitários também. Né? E aí, Kika, você pode não ficar presa ao Estado. E aí, já respondendo Kika e Felipe aí, ó. Felipe falando para não fazer um salto temporal. No caso, não seria um salto temporal, né? Porque, no caso, era só você falar que, da mesma forma que o Estado, para Hannah Arendt, oprime o pensamento crítico, há outros mecanismos de fazer isso, sem ser só pelo Estado, né? Vocês têm que lembrar aí. As mídias, elas são utilizadas não só quando eu penso Estado, eu não tenho que falar só governo, eu posso falar de toda uma elite aí que é responsável, na verdade, por manipular todo o resto da massa, né? Informação que chega. A informação. Também. Isso sempre, e é sempre ela que detém a informação, e quem detém a informação é que traz isso. Por isso que é preciso ter esse acesso ao contraditório, que pode ser uma leitura dessa frase aqui de Saramago, né? Sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. O que é sair de nós? É ser o outro, é estar com o outro, e o outro é o contrário de nós, né? Então, o outro seria o quê? Ouvir várias opções, pensar como o outro, estar no lugar do outro, ter acesso a essa discussão, e isso é, como Vanessa falou aí, e, né, parafraseando Pierre Bourdieu, um luxo. Por que é um luxo? Porque para você ter isso, você tem que estar apto, né, a ter um senso crítico, e para ter senso crítico é só se você conseguir ter acesso à educação, a várias formas de... E ter condições, né, de filtrar as informações que você recebe. E isso, dá para associar uma característica do totalitarismo para cada âmbito da sociedade, sim. Gente, eu penso sempre no mercado de remédio, como é que chama? A indústria farmacêutica, mais opressiva do que ela é só o Estado, né? E aí entra essa questão aí, a violência tem caráter instrumental, e a dominação e a obediência são construídas pela coerção. A violência institucional precisa de braços para que possa ser colocada em prática. E isso está lá também em José Saramago, né, Vá?
não só em Hannah Arendt aí, como em Não José só em Hannah Saramago. Arendt. Quando a Hannah Arendt fala desse caráter instrumental de dominação, ela está falando do cara que vai botar em prática uma teoria que foi construída no topo do Estado. É o cara que vai botar em prática, é o Adolf Eichmann, é o cara lá do ensaio sobre a cegueira que vai estar vigiando, né, para os doentes não saírem dali. Então, ela fala exatamente sobre isso. Esses braços do Estado é o burocrata que vai botar isso em prática, né? E a gente vê isso claramente no filme, né? No filme e no livro. Eu falo do filme porque eu sei que vocês não vão ler o livro, vocês vão assistir o filme. Então... E aí, a questão da saúde mental, né, também. A saúde mental, a desumanização dos doentes, e aí você pode pensar não só na desumanização dos doentes, como a própria situação das pessoas em situação de rua, né, Vá? Aqueles cegos que ficam para fora das camaratas, por exemplo, que tem que dormir no chão, mesmo em algumas camaratas tendo sobrado lugar, sobrado cama, alguns cegos não conseguem entrar, não... Aí tem que dormir no chão, ficam ali a relento, quando tem o incêndio, eles são pisoteados, viram uma massa de sangue. E aí tudo isso vocês podem pensar, não só para a saúde mental, como também para a questão da desumanização mesmo. Quando eu coloquei, assim, essa discussão relacionada à saúde mental, é porque, gente, tem um paralelo muito claro com essa ideia de luta antimanicomial, né? Que é justamente aquela ideia de que a partir do momento que você coloca uma série de pessoas, um grupo de pessoas entre quatro paredes, institucionalizados, encarcerados, na maioria das vezes, a manifestação da violência, do abandono, dentro do confinamento, vai ser facilitada pela falta dos olhos da sociedade, né? Essa semana eu estava comentando sobre isso em algumas turmas, sobre aquela parte lá do poço, lá que eu falei com você que eu ia discutir com os meninos, e aí eu me lembrei do próprio Carandiru, né? Que quando eu era criança aconteceu o massacre de Carandiru, e eu me lembro com clareza de que isso foi comentado, assim, várias vezes, e até hoje é comentado. Com clareza, a gente consegue perceber que o massacre de Carandiru só não foi pior porque os helicópteros das redes de TV estavam sobrevoando o presídio de Carandiru naquele momento. Então, quando isso acontece, é porque os olhos da sociedade, elas fazem com que esse braço da violência institucional, ele recue. Né? Então, a presença da sociedade, a possibilidade da sociedade observar, por isso que vem a importância da socialização, né, no caso da saúde mental, a possibilidade de a sociedade ter esse papel investigador, né, e esse papel de fazer uma, digamos assim, como que fala, gente? Uma análise do papel do Estado, é responsável pela manutenção dos direitos fundamentais, né? Se a sociedade pode vigiar, essa sociedade, ela pode fazer com que o Estado recue na sua prática de violência, né? Isso. E aí entra nessa visão aí, né, da vida contemplativa e a importância da socialização, né, Vá? Isso aí é uma das situações que estão em outro livro que eu não coloquei lá no início, que, na verdade, são ideias discutidas na condição humana, e não no Eichmann em Jerusalém, nem na origem do totalitarismo, não. Estão perguntando aqui se cabe, nessa crítica, citar a ideologia de Foucault, de vigiar e punir. Vigiar e punir, né? Cabe, sim. Porque a ideia é exatamente isso, né? Vocês irem um pouco além dessas citações que sempre caem, sabe, galera? Foucault acabou virando, né? Todo mundo que fala de poder aí e de punição em redação acaba citando Foucault. Entendo, é normal. Mas, assim, tem outras formas de falar disso, né? Sem ser só Foucault, né? Então, Sara e Felipe comentaram do Holocausto Brasileiro. Tem do Holocausto Brasileiro. As imagens, elas lembram muito, né? Elas buscam muito isso na nossa memória. Quando a gente assiste o filme ou lê o livro, a gente consegue fazer essas analogias, né? Analogias, sim. E aí, entra a saúde mental, tá? Para temas sobre saúde mental, esse livro cabe demais, e também a fala da Hannah Arendt aí. E entra também para o abandono do próprio sistema de saúde e, como Vanessa falou aí, essa parte da sociedade que fica fora dos olhos sociais, ou seja, que fica à margem. É muito fácil você não se importar com uma pessoa se você não conhece. Então, é muito fácil você não importar com o índice de
jovens negros da favela que são assassinados porque você não conhece. Agora, quando assassina seu pai a sangue frio na sua frente, aí eu você se fico importa pensando com isso. nisso. Assassinaram aí essa semana o menino João Pedro, né? Semana passada, de 14 anos. Colocando uma analogia aqui palpável, fácil da gente conseguir compreender. Se mata um menino de 14 anos na porta do Colégio Sólido Fundamental, lá no centro, até hoje as pessoas iam estar na rua fazendo passeata, fazendo buzinaço, fazendo o que quer que seja. Então é muito fácil isolar as pessoas em um ambiente em que a sociedade não enxerga, criar uma política e toda uma cultura de apagamento dessas pessoas, tanto no sentido literal, né, como uma pessoa que desaparece, tipo a Marildo, desapareceu há anos, até hoje ninguém sabe, quanto o apagamento identitário e tudo. Então é muito fácil colocar essas pessoas nesses locais, distantes dos olhos da população, e fazer o que bem entender. Então, exato, um livro, exato. É a favela. Exato. Então é muito fácil fazer isso, né? Então, isso aí, vocês veem que um assunto está associado a outro, né? Isso tudo tem a ver com essa ideia de desumanização, de relações pessoais e tudo mais, né? Essa ideia de fragilidade, ela aparece como uma ideia muito frágil, né? Essa ideia de civilidade aparece como uma ideia muito frágil, né? Então, em circunstâncias desse isolamento, desse confinamento e de um jogo, de uma luta pela sobrevivência, a violência, o egoísmo, toda essa prática desse surgimento do Estado paralelo vão virar regra, né? Então, as regras novas vão surgindo, né, a partir disso aí. E é por isso que entra naquilo que Marina falou, né, da mulher lá virar moeda de troca. Né, e isso é resultado daquele processo que a gente veio falando no início, né, a desumanização nas relações pessoais e as mulheres virarem moeda de troca são o resultado de todo esse processo que a gente falou antes, né. E também, Vá, a própria condição, né, a que o manicômio chega, né, então a questão da sujeira mostra muito essa desumanização. Então, é sujo, as pessoas lá não têm condição de tomar banho, tem uma cena do livro que é terrível, terrível, que é quando o médico, né, ele vai ao banheiro e ele não dá conta de achar o que seria o poço lá, o que seria a latrina, né, e aí, como ele não consegue achar, aí ele vai e faz onde ele tá, e ele se suja todo, e aí ele não tem condição de se limpar. Então, você imagina, assim, as pessoas já estarem com isso e já estarem acostumadas a isso. Tem outro trecho no livro em que o narrador, né, ele fala disso, ele fala que as pessoas se acostumam a tudo. E é essa ideia aí de fazer suas próprias regras e sua própria justiça nesse jogo de sobrevivência, né? Porque aí as pessoas acabam se acostumando. Então, já éramos cegos no momento em que cegamos, o medo nos cegou, o medo nos fará continuar cego. Aí essa frase aqui, eu acho que ela cabe muito para a ideia de liberdade e para a ideia de manipulação, né? Porque essa frase é aquele momento em que eles estão livres, né? E aí tem cego que fala que não vai embora, tipo assim, pega fogo no manicômio e eles conseguem sair, eles descobrem que eles não estão mais presos, o que mostra também que era o medo que... Isso, e quando eles conseguem sair devido ao incêndio, aquela ideia, né, eu sempre observo isso, a linguagem, toda a escrita, é para deixar a história ocorrendo a parte do tempo, a gente não sabe o tempo que eles passaram ali. Então, quando isso acontece, o incêndio acontece, eles percebem o tempo todo que eles não têm noção de desde quando, né, eles estão livres. Eles já estavam livres e não perceberam, né? Porque essa questão do medo, né? Esse medo que cega. Exatamente. Aí, eu acho que não vai dar tempo. Dá não, porque já são 5h30. Mas a gente vai mandar para vocês o material, galera. É Só volta nessa parte aí da responsabilidade social. Essa cena, volta lá. Aqui? Aí. Essa cena do filme é a cena em que, por causa do... Volta lá, Mar. Tá aqui já. Por causa do abuso, uma das mulheres morre. Então, isso aí faz com que elas, durante esse período, né, vendo a barbárie que estava acontecendo, elas se unam ali para tomar conta e vão limpar o corpo dessa mulher e tudo mais, e dar um enterro, digamos assim, digno para ela, né? E aí, quando isso acontece,
essa frase ela é mencionada nesse trecho, né? Responsabilidade de quê? De ter olhos quando os outros os perderam. Isso é uma referência à mulher do médico, que não tem nome, né? Ninguém tem Porque nome. ela não fica cega. A gente esqueceu de contar isso, Brito. Ela não fica É um cega. Então é spoiler que não é muito tão legal. spoiler assim. É muito legal isso. Por quê? Porque você tem a visão de uma pessoa que não está cega dentro daquela condição, né? É, E aí vocês podem usar isso para qualquer tema de solidariedade, responsabilidade social, ou, gente, para qualquer, na verdade, qualquer proposta de intervenção que envolva a sociedade, ó. Tema que fale sobre idosos, então pensa aí, a gente vai ter um tema sobre idosos, então pensa na responsabilidade das pessoas sobre os idosos, tá? Temas que falem de qualquer grupo de minoria em que é preciso que a sociedade tome para si a responsabilidade. E aí, que e aí, responsabilidade é essa, né, de ver quando as outras quando os pessoas outros. não veem. Exatamente. E aí, essa analogia com a cegueira, que ela não é apenas física, né? É você Exato. ver, você perceber, você ter sensibilidade para os problemas quando ninguém mais tem. E aí, sobre isso, eu queria só encerrar fazendo uma crítica. Uma crítica ao queridinho de muita gente, que é o Bauman, né? Que 20 anos depois vai escrever um livro chamado Cegueira Moral, que não tem nada de novo. Quando eu falo que eu não gosto muito de Bauman, é por causa disso. Porque, na verdade, ele não traz nenhuma análise nova. A gente consegue encontrar paralelos muito melhores, né, em outras obras aí, e que podem servir de embasamento aí para as redações. Aí a sugestão, esse filme está na Netflix. Conta a história do Eichmann, não é necessariamente baseado na obra de Hannah Arendt, mas tem a ver, e vocês conseguem achar paralelos aí com a história que a Hannah Arendt conta no livro, né? Isso. Aí, gente, infelizmente o tempo foi pouco. Na próxima semana a gente vai fazer outro repertório desse também, mas a gente vai deixar mais tempo para fazer as correções e para tirar as dúvidas, tá bom? Aí a gente vai fazer menor, Isso. prometo. Porque a gente lembra das coisas. A gente lembra das coisas e vai comentando, gente. Desculpa. Felipe tá falando que a nossa aula foi um auge. Os meninos estão falando que foi ótimo. Que bom que vocês gostaram. Muito bom. Vamos fazer vários e vamos mandar esse material para vocês, tá? Isso. Apesar de que ele já tá no Drive, viu? Entrem no nosso Drive. E outra coisa, gente, tá muito bom o podcast que nós lançamos ontem. Ele tá muito, muito bom pro tema da semana. Tem muito repertório, dá para vocês usarem com um monte de coisa, viu? O da inclusão social, Da inclusão social, digital. Não, inclusão digital. Isso. Então, isso aí, galera. Até mais. Bom resto de dia aí pra vocês. Beijos. Beijos. Eu vou que o Chimé já tá revoltada. Eu sabia que não ia dar tempo de corrigir, mas nós vamos ter que mandar a correção para as meninas que mandaram a redação. Meninas Mel que e pra mandaram. Luana. Se vocês não tiverem saído ainda. Eu acho que já saíram. Desculpa, não deu tempo. Já saíram. Não, Luana não saiu ainda, não. Nem Mel, acho que Mel também não. Não, Mel saiu. Saiu. Saiu, acho que então saiu. A gente manda para vocês depois. Isso. Beijo, galera. Muito obrigada. Tchau, galera. Beijos. Aí, Melissa respondeu. Mel Melissa, tá aí mandando para você depois no privado. Isso. Eu vou parar a apresentação aqui e parar de gravar. Tá gravando ainda, né? Tá gravando, né? Ô, Dó, a Samira tentou entrar e eu não deixei. Qual Samira? Não sei. Não, a gente pega a gravação e manda. Isso. Lembrando, galera, que vocês têm aí os drives, né? A gente manda. Ô, Dó, Samira voltou aí agora. Tadinha.